É uma figura conhecida pelo seu percurso de vida e pela influência que exerce. Uma posição privilegiada que o escritor Marek Alter não conheceu desde sempre. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sua família viveu as perseguições contra os judeus. Mas o talento e a audácia transformaram o seu trajeto. Marek Alter acaba de publicar um novo livro, Faites-le, ou Façam, e é o nosso convidado neste iTalk. Un nouveau livre, Faites-le. Il est notre invité dans iTalk. Merci beaucoup d'être avec nous sur iTalk. A França é o seu país de adoção. Como é que vê a situação socioeconómica que o país está a viver? De la situation socio-économique de ce pays. Écoutez, a crise existe, mas não é a crise que é assim tão grave. É a crise de esperança. É muito curioso que este povo extraordinário, que é o francês, seja o mais pessimista do mundo nos dias que correm, ainda mais que os israelitas, que estão sempre em guerra. Portanto, há qualquer coisa que não está a funcionar. Às vezes sinto vontade de os abanar e de lhes dizer: façam, mexam-se. Vamos passar à primeira pergunta. Hola, soy Ana, soy española y tengo una pregunta para usted, señor Halter. Acabou de publicar um livro que se chama Façam. Acha que as pessoas não estão a fazer o suficiente? Que a gente não hace lo suficiente. Entre as figuras poderosas que passaram pelo seu círculo social, quem foi o primeiro a compreender o conceito de façam? A figura que mais me impressionou foi a Golda Meir, porque era uma grande senhora voluntariosa. Foi ela, provavelmente, quem melhor compreendeu que a nossa vida só depende de nós. Foi talvez por isso que ela se tornou numa espécie de avó para mim, uma vez que a minha morreu em Auschwitz. Havia uma cumplicidade de natureza quase filial. Sim, foi ela quem melhor compreendeu a divisa do façam. Oui, je pense que c'est elle qui a le mieux compris cette devise, faites-le, do it. E como é que olha para o que está a acontecer na Síria? Comment vous lisiez cela? A Síria é um bom exemplo da hipótese que temos em intervir ou não. No início era simples, uma revolta que devíamos apoiar contra um sistema autoritário. Depois mudou tudo. Nós estamos a falhar, já nos habituámos àquelas imagens. Todas as noites os telejornais mostram-nas e nós já achamos que aquilo é quase normal. Mas não é. Como colocar o façam em prática? Se houvesse milhões de pessoas a utilizar a internet para dizer à Síria basta, se o mundo soubesse que há 1.000 milhões de pessoas contra, entre governos, governantes, fosse quem fosse, democratas ou não, os meus amigos russos, eles seriam obrigados a intervir e a acabar com o massacre. Chez mes amis en Russie ou ailleurs, seraient obligés d'intervenir et d'arrêter les massacres. Entretanto, como a opinião pública não veicula esta mensagem, ninguém faz nada. Passamos à próxima pergunta que nos chega da Bélgica. Hallo, ik ben Dimitri. Ik woon in België. Mijn vraag: quantos líderes mundiais conheceu durante a sua carreira? Quem o impressionou mais? Já falámos sobre isso, mas recentemente quem o deixou mais impressionado? Plus impressionné. Mais au jour actuel. Essa pergunta é uma armadilha. Infelizmente não há grandes figuras hoje em dia. Temos, como dizer, personagens fortes. Putin é um personagem forte. Putin é um personagem forte. Eu sei que é possível dizer-lhe tudo. Depende, é como se diz. Eu digo-lhe. Ça dépend comment on lui dit. Moi, je lui parle. Do que é que falam quando estão frente a frente?
De imensas coisas. Mesmo em público, na televisão até, é possível encontrar essas imagens. Toda a gente ficou admirada. Como sabe, eu criei, juntamente com Andrei Sakharov, o Dia da Perestroika em 2 universidades francesas, uma em Moscou, a outra em São Petersburgo. A ideia era inocular o sentido da democracia. E eu disse a Putin, sabe que os meus estudantes, temos mais de 25 mil diplomados, estão a manifestar contra si. Se tiver de lhes dar uma resposta, o que é que lhes vai dizer? E aí vimos o quão astuto ele é. Respondeu-me em direto na televisão. Dir-lhes-ia que se eles se podem manifestar, é graças a mim. Mas reconhece que a situação atual na Rússia provoca uma certa inquietação no contexto internacional. É verdade que a Rússia ainda não implementou a democracia. A pergunta que coloco, e é uma pergunta terrível que coloco como se estivéssemos só nós dois aqui, é: será a democracia o melhor remédio para todas as doenças que atingem a humanidade? Aquilo que exigimos à Rússia é o melhor para aquele país? Também não tenho a certeza de que as propostas de Putin sejam as melhores para a Rússia. Não sei. Je ne suis pas sûr ce qu'il propose Poutine, ce qu'il y a de meilleur. J'en sais rien. Considera-se influente, sendo um defensor dos direitos humanos. Não o preocupa a situação na Rússia? Ça ne vous inquiète pas la situation des droits humains en Russie? Esta é uma fase intermédia. Sabe quanto tempo levou para que a França se tornasse no país que é? E mesmo assim não é uma democracia perfeita. Demorou mais de 2 séculos. Então considera que a Rússia evolui favoravelmente? Acredito que as coisas serão mais rápidas na Rússia do que foram em França. Acredito que quando os meus estudantes chegarem ao poder, dentro de 4, 5, 6 anos, alguns deles já são diretores de jornais, de revistas, daqui a 4, 5, 6 anos, já não vai reconhecer a Rússia. Por último, ao ler o seu livro, tive a sensação de que se sente seduzido pelo poder. É verdade? Não, não é. Eu já tive o privilégio de... É um privilégio falar com pessoas que têm poder. Será que prestam atenção ao que eu digo? Não sei, mas saber que estamos a falar com alguém que nos dá informações que nós não temos... Mesmo com Putin, eu conto isso no livro. Uma vez fiz-lhe uma entrevista para a Paris Match. Abri a janela do sítio onde estávamos e ele perguntou-me o que é que eu estava a fazer. Eu respondi: quero saber o que é que Putin vê quando abre a janela. Ele, sem se levantar, disse: sei que vejo um muro. Eu afirmei: é esse o seu problema. Ele contrapôs com malícia: sabe que todos os políticos, quando abrem a sua janela, veem o muro? É uma resposta fabulosa. Quando alguém chega ao poder, passa a estar como que isolado da realidade, porque passa a haver intermediários, montes de camadas intermédias, conselheiros, ministros, os média. Plein de couches intermédiaires, des conseillers, des ministres, Deixa-se de saber o que pensa o povo, mas não é mau que existam os bobos da corte, os palhaços, que possam dizer ao rei que ele vai nu, como no conto de Andersen. Que vient dire au roi, tu es nu, comme dans les contes d'Andersen. Marek Alter, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Agradecemos a sua participação no iTalk, que chega assim à sua última edição. Todos os programas estão disponíveis no nosso site, a partir do Parlamento Europeu, em Bruxelas. Obrigada por nos ter acompanhado. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.